Fala, grandes amigos do canal Efeito Máximo, aqui agora com o Sensei Fabrício, para contribuir muito para vocês aí na sua academia. Sensei Fabrício que eu conheço há pouco tempo, mas o tempo que eu conheci a gente se aproximou muito, né? E poucos professores têm a capacitação de formação do Sensei Fabrício. Ele está acabando um doutorado na área de ciência do esporte, né? Ciência da saúde. Ciência da saúde. E vem contribuindo muito para o Karatê, porque o estudo dele é em cima do Karatê. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Primeiro se apresenta aí, né? Eu sei que muita gente conhece, mas é interessante que algumas pessoas que não estão envolvidas com a nossa federação, com essa realidade, às vezes acabam não nos conhecendo. Então fica à vontade, Sensei. Só se apresentar aí. Bom, eu sou o Sensei Fabrício, resido na cidade de Tubarão, Santa Catarina. Sou praticante do estilo Goju-Ryu. O pessoal que vê meus atletas competindo nas competições sabe que eles também fazem katas do estilo Shitoryu. Minha graduação é de Quinto Dan, na CBK e na linhagem que eu pratico, que é IKGA. Minha formação acadêmica, tenho a formação em Educação Física, licenciatura e bacharelado, especialização em treinamento desportivo, que foi uma das coisas que contribuiu muito para essa periodização, pelo planejamento da atividade dos meus atletas. Posteriormente eu fiz um mestrado em Ciências da Saúde e esse ano, se der tudo certo até novembro, se não ocorrer nenhuma intercorrência, eu defendo o doutorado em Ciências da Saúde. Para quem não sabe, o Sensei Fabrício foi o clube, né? O clube que nutriu a seleção brasileira para o sul-americano com maior quantidade de atletas, né? Isso foi bem divulgado aí. Esse Fabrício que vem crescendo no desempenho dos atletas dele e eu tenho certeza que é a ciência contribuindo ali diretamente nos treinamentos dele. E a gente vai compartilhar com vocês, tá? O que é que ele vem fazendo, lógico, não quero que ele conte todo o segredo, mas o que é que ele vem fazendo e transferindo a ciência, né? Que está aí aguçada a todo momento na vida dele, no cotidiano, para dentro do tatame, Sensei. Essa é a minha primeira pergunta. O que é que você consegue passar para os nossos amigos aí que estão nos seguindo? O quanto que você traz de ciência, tenho certeza que isso é dia a dia, para dentro do dojo, e que pode compartilhar não só com eles, com todos nós aqui, inclusive comigo. Fica à vontade. Então, Ulisses, o que a gente faz com bastante ênfase em relação ao nosso trabalho? Eu procuro não fazer as atividades de forma empírica como eu fazia antigamente. Antigamente eu tinha uma ideia, eu testava e via se dava certo ou não ali na minha equipe e ia aplicando. Hoje o que eu procuro fazer? Eu procuro artigos científicos, e não só relacionado ao Karatê, a qualquer modalidade esportiva, que tenham realizado pesquisas com alto padrão em cima daquilo que eu pretendo utilizar. Então eu erro menos, né? Porque Sim. Eu já pego um conteúdo, alguém que já testou uma determinada metodologia de treinamento para um determinado esporte, funcionou. Então a probabilidade de funcionar com o meu público também é grande. E aí eu começo baseando nessa parte, assim, a minha atuação. Primeiro, com conhecimento de outras pesquisas que já realizaram. Sim. E aí vou testando e vou coletando os resultados. Uma das coisas que eu faço muito é avaliação. Então, na universidade eu sempre ministrei a disciplina de avaliação física, eu sou apaixonado por isso. Então, eu avalio praticamente todos os dias, eu avalio diversas variáveis durante o treinamento. Meus atletas nem sabem, às vezes eu estou fazendo uma brincadeira com eles, mas aquilo faz parte de uma avaliação. E até foi bem interessante que eu assisti a tua entrevista com o professor Diego Spigolon sobre controle de carga, sim. E eu realizo aquilo ali diariamente. Eles nem sabem, né? Então, às vezes é através de uma conversa informal, sim. Uma pergunta durante o treinamento, mas eu vou fazendo todos esses registros e vou nutrindo a minha planilha de periodização com todas essas informações e vou readequando essas variáveis. Então, mais ou menos é nesse sentido. Muito interessante isso aí. Assim, ele acaba sendo cirúrgico, né, gente? Eu acho que a palavra correta é essa. Ele falou que acaba errando menos. E é isso que a gente às vezes faz. Inclusive eu me incluo nisso. Às vezes a gente começa a experimentar certos conteúdos que vão ser desenvolvidos durante o período do ano aí, né? Da nossa planilha de treino. E o fato de errar menos nos posiciona um pouco um pezinho na frente, porque tempo nesse mundo que a gente vive vale muito, né? Então, gente, eu acho que o que vem contribuir muito assim, para mim, inclusive, né? E para vocês, é essa questão do saber o que vai fazer com embasamento científico, né? Ele falou sobre empirismo, nada mais é do que o que a gente faz dia a dia. A gente testa no achismo, né? E ele faz essa ação com capacitação científica, né? E uma outra questão, o primeiro item que a gente fala sobre
parte de treinamento desportivo, né, que é respeitar a individualidade biológica. Sim. E isso faz muita diferença. Então, às vezes o pessoal assiste o meu treino, quem não é do ramo pensa assim, nossa, que treino bagunçado. Porque tem 10 pessoas fazendo coisas diferentes e o sensei tá ali gritando enlouquecido no meio. Mas não, é porque eu fraciono tanto o meu treino para adequar a cada atleta que quem olha de fora tá vendo uma bagunça, porque eles estão treinando de uma maneira mais livre, só que com um direcionamento individualizado. Entendi. E então, respeitando essa individualidade e o que ele precisa e quer desenvolver dentro de uma aula em grupo, de um treinamento em grupo. Então, isso eu acho que também é outra questão que fez bastante diferença. Já que você entrou nesse assunto, então vamos lá. Olha só, não é simples, tá, gente? Não é simples, até porque são valências diferentes, periodização diferente para treinar kata e treinar comitê. E a gente tem enxergado, Fabrício, que você tem, com o mesmo atleta, nutrido a seleção brasileira em várias modalidades. Kata individual, kata equipe e comitê. Lógico que o embasamento científico favorece muito isso, a gente já deixou bem claro. Mas pensando nessa individualidade, imagino eu que é por esse caminho que você direciona o seu treinamento, né? Explica um pouquinho o que é que você anda fazendo para esse mesmo atleta ter um desempenho compatível com competições sul-americana e pan-americana, né? E trazendo esse grupo forte, esse grupo competitivo e até subindo no pódio, né? Em algumas competições internacionais. Como que você está fazendo esse planejamento, essa planilha? Lógico, não precisa detalhar, porque senão vai passar aqui uma meia hora conversando sobre isso. Então, Ulisses, na nossa associação nós temos um trabalho diferenciado em relação à parte competitiva e o karatê tradicional. E isso eu acho que é um fator bem marcante que nós temos lá. Se for olhar historicamente, o que é o karatê, né? Kihon, kata e kumite. E nós trabalhamos assim na parte de karatê tradicional. Todos os meus atletas eles são obrigados a fazer aula de karatê tradicional, que tem um período específico para aula de karatê tradicional. E lá na aula de karatê tradicional é Kihon, kata, kumite, defesa pessoal, ju, kumite. Então todos esses aspectos são desenvolvidos na aula de karatê tradicional. E nós temos um horário separado para o karatê de competição, onde o foco é somente competição. Então quando o atleta ele começa a participar do treinamento de competição, ele já vem com uma boa base de Kihon, fundamentos bem definidos, executados de maneira correta, e aí começa a entrar na parte de competição. Então todos os meus alunos, eles vão fazer Kihons, eles vão fazer katas e vão lutar. Quando chegar na competição de alto nível, aí tem um direcionamento diferente, dependendo de cada atleta, da aptidão dele, do gosto dele, mas todos eles têm condição de fazer essa parte. E aí é bem interessante porque todos os meus atletas fazem pelo menos kata equipe, porque a gente precisa, dependendo da competição, muda um atleta, mas todos têm essa base bem formada para conseguir. Eu acho que esse é o caminho. E aí o que a gente faz? Nós temos treinos diários, né? O nosso treino lá corre todos os dias e sempre inicia com um treino específico de kata de competição e depois o treino específico de kumite de competição. Bacana. Então esses atletas eles treinam todos os dias kata e kumite. No Pan-Americano, por exemplo, aqui sub-21, eu estou com 8 atletas participando e somente um não está competindo em kata e kumite aqui. 7 participam das duas categorias. Sim. E dentro dessa, já que ele está concluindo esse conteúdo e já pegando a perna para a gente finalizar a conversa, porque assim, apesar de pouco tempo, mas está sendo muito produtiva. Fabrício, na verdade você já iniciou falando como divide o seu treinamento por valências, por valência de treinamento, por faixa etária, por desempenho de habilidades, né? Aquele que tem um desempenho melhor, você acaba direcionando para os seus horários ali. Eu sei que já iniciou falando que todos eles faz o Kihon, faz o Jiu Kumite, faz a parte tradicional e todos eles terão kata e kumite. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais para a gente finalizar. Basicamente assim, horários que você treina, se é compatível com o horário das competições, se não é, se tem um horário específico, se você nutre eles de conteúdo puxando para o lado competição e naquele mesmo dia vai para o tradicional, né? Enfim. Eu quero enxergar um pouco mais detalhado, porque se está dando certo com você, tenha certeza que vai dar certo com várias outras pessoas. Então, a nossa aula de karatê tradicional ela ocorre 2 vezes na semana, com duração de 1 hora. Por incrível que pareça, às vezes as pessoas acreditam todo esse sucesso para mim. Eu até acredito que tem uma grande parcela, porque eu formei uma equipe que me ajuda muito.
Então, tem a minha esposa, que é a principal professora da associação, e eu tenho outros alunos faixas pretas que têm as suas turmas, que já ministram treinamentos de competição. Então, é um trabalho multidisciplinar. Nós temos uma aluna que se formou em psicologia, se especializou em psicologia do esporte, que nos dá todo um aparato também. Bacana. Então, como é que funciona o trabalho? Karatê tradicional 2 vezes por semana, e são ministrados por esses professores. Atualmente, eu não estou ministrando nenhuma aula de karatê tradicional, eu só estou com um treinamento de competição. E o treinamento de competição, eu já senti a necessidade de dividir mais ele. Por quê? Porque chegou uma hora que a equipe estava muito grande e eu não conseguia fazer com essa qualidade que eu sentia a necessidade. Bacana. Então, nós fracionamos o treino de kata para todos que fazem kata. Depois o treinamento de competição para quem tem de 15 anos para cima, que aí é comigo. E depois o treinamento abaixo de 15 anos, que aí é com a minha esposa e com um dos meus alunos, que é o Sensei Alex, que aí ficam encarregados dessa parte do karatê para os menores. E no treinamento de kata, eu tenho um aluno que sempre gostou muito, que se especializou nessa parte, que é o Felipe Nunes, e aí praticamente ele está assumindo quase que todo o treinamento de kata. Assim. Então eu dou uma assessoria e eles vão tocando, e aí o que eu faço? Em todos esses treinamentos, um eu ministro, os outros eu supervisiono, e aí eu vou sempre dando a minha visão, dando uma contribuição por fora, dando a visão competitiva, porque às vezes falta um pouquinho dessa visão para ele, e é assim que nós trabalhamos. Então o treino de competição é todos os dias, não tem nenhuma folga, tanto para kata quanto para luta, e o aula convencional 2 vezes. E aí, conforme a necessidade, nós vamos formando os katas em equipes, fazemos treinos nos finais de semana, seletivas, e aí nós vamos trabalhando com essa parte extra, mas de grosso modo, 2 vezes por semana de karatê tradicional, 5 vezes por semana de karatê competitivo, com duração de 1h30 para kata, mais 1h30 para comitê. São 3 horas diárias de treinamento competitivo. Gente, para finalizar, a importância de ser específico dentro do treinamento, ele acabou de falar aí, né? Ser específico e, lógico, com muita ciência envolvida, porque não dá pra gente ser psicólogo, não dá pra gente ser professor, treinador, técnico, enfim, consultor, não dá pra ser tudo de uma vez só. Ele falou que tem uma equipe multidisciplinar trabalhando junto com ele, né? E o Fabrício vem dando resultados positivos para o Karatê Nacional, o Karatê dele também, que além de Santa Catarina é uma competição avassaladora, né? Forte. Então é isso, gente. Para você que ainda não clicou no joinha, clica aí no joinha, aciona o sininho, porque cada vez que for surgindo o vídeo, você já vai ficar ciente disso, né? A par do que está acontecendo no Karatê Nacional, com pessoas ilustres, pessoas que dão resultado, pessoas que vivem isso dia a dia, para que contribua um pouco com vocês aí no seu dojo, na sua academia, você professor que está iniciando, você professor que já é antigo aí ministrando aula, tá? Para que a gente contribua de forma gratuita e simples e eficaz. Sensei, seja bem-vindo. Muito obrigado por compartilhar. Foi um prazer participar e a gente se coloca sempre à disposição. Quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, que a gente puder ajudar, a gente está à disposição para ajudar o Karatê do Brasil.